O Elixir da Longa Vida de Honoré de Balzac, parte 3. Todavia, essa lenda não foi criada para fornecer material aos que quiserem escrever biografias de Dom Juan. Ela está destinada a provar às pessoas honestas que Belvidério não morreu num duelo com uma pedra, como certas litografias querem fazer crer. Quando Dom Juan Belvidério atingiu a idade de 60 anos, foi se fixar na Espanha. Lá, em seus dias de velhice, casou-se com uma jovem encantadora andaluza. Mas, de propósito, não foi bom pai nem bom esposo. Tinha observado que somos mais ternamente amados pelas mulheres com quem quase não sonhamos. Dona Elvira, criada santamente por uma velha tia no fundo da Andaluzia, num castelo e poucas léguas de Sanlúcar, era toda devoção e toda graça. Dom Juan pressentiu que aquela jovem seria mulher de combater muito tempo uma paixão antes de ceder. Portanto, esperou poder conservá-la virtuosa até sua morte. Foi uma brincadeira levada a sério, uma partida de xadrez que ele quis se reservar para julgar durante a velhice. Tendo aprendido com todas as faltas cometidas por seu pai, Bartolomeu, Dom Juan, resolveu submeter as menores ações da velhice ao êxito do drama que devia se encenar em seu leito de morte. Assim, a maior parte de suas riquezas ficou enfurnada nos porões de seu palácio em Ferrara, aonde raramente ia. Quanto ao resto de sua fortuna, ele investiu numa renda vitalícia, a fim de que sua mulher e seus filhos tivessem interesse em prolongar sua vida, espécie de artimanha que seu pai deveria ter praticado. Mas essa especulação de maquiavelismo não lhe foi muito necessária. Seu filho, o jovem Felipe Belvidério, tornou-se um espanhol tão conscienciosamente religioso quanto seu pai era ímpio, talvez em virtude do provérbio pai avarento, filho pródigo. O abade de Sanlúcar foi escolhido por Dom Juan para dirigir a consciência da duquesa de Belvidério e de Felipe. Esse eclesiástico era um santo homem, de belo porte, de uma elegância admirável, com belos olhos pretos, uma cabeça como a de Tibério, fatigada pelos jejuns, branca de maceração, e diariamente tentado, como são todos os solitários. Talvez o velho nobre ainda esperasse por matar um monge antes que seu primeiro contrato de vida expirasse. Mas por que o padre era tão inteligente como o próprio Dom Juan, ou por que Dona Elvira tinha mais prudência ou virtude do que a Espanha confere às mulheres, Dom Juan foi obrigado a passar seus últimos dias como um velho pároco de aldeia, sem escândalos em casa. Às vezes, sentia prazer em flagrar seu filho ou sua mulher em erro nos seus deveres religiosos e queria imperiosamente que cumprissem todas as obrigações impostas aos fiéis pela corte de Roma. Enfim, nunca era tão feliz como ao ouvir o galante abade de São Lucar, Dona Elvira e Felipe discutindo um caso de consciência. Contudo, apesar dos cuidados extraordinários que o senhor Dom Juan Belvidério dava à própria pessoa, os dias da decrepitude chegaram. Com essa idade da dor vieram os gritos da impotência, gritos ainda mais lancinantes na medida em que mais ricas eram as recordações de sua efervescente juventude e de sua voluptuosa maturidade. Esse homem, em quem o grau último de escárnio consistia em levar os outros a crer nas leis e nos princípios de que ele caçoava, adormecia à noite com um talvez. Esse modelo de bom tom, esse duque, vigoroso numa orgia, soberbo nas cortes, gracioso junto às mulheres cujo coração ele dobrara assim como um camponês dobra uma vara de vime, esse homem de gênio com uma coriza teimosa, uma ciática importuna, uma gota brutal. Via seus dentes o abandonarem, assim como no fim de uma noitada as senhoras mais brancas, as mais bem vestidas se vão, uma a uma, deixando o salão deserto e despojado. Finalmente suas mãos ousadas tremeram, suas pernas esbeltas cambalearam, e numa noite a apoplexia apertou seu pescoço com suas mãos ganchudas e gélidas.
Desde esse dia fatal, tornou-se vagaroso e duro. Acusava a dedicação de seu filho e de sua mulher, alegando às vezes que seus cuidados comoventes e delicados só lhes eram tão carinhosamente prestados porque ele investira toda a sua fortuna em rendas vitalícias. Então, Elvira e Felipe derramavam lágrimas amargas e redobravam as carícias junto do malicioso ancião, cuja voz alquebrada se tornava afetuosa ao lhes dizer: meus amigos, minha querida mulher, vós me perdoais, não é? Atormento-vos um pouco, ai de mim. Ó Deus, como te serves de mim para pôr à prova essas duas celestes criaturas. Eu, que deveria ser a alegria deles, sou o seu flagelo. Foi assim que os amarrou à cabeceira de sua cama, fazendo-os esquecer meses inteiros de impaciência e crueldade, em troca de 1 hora em que exibia para eles os tesouros sempre novos de sua graça e uma falsa ternura. Sistema paterno que deu infinitivamente mais certo do que aquele que outrora seu pai empregara com ele. Por fim, a doença chegou a tal estágio que, para pô-lo na cama, era preciso manobrá-lo como se fosse uma faluca entrando num canal perigoso. Depois, chegou o dia da morte. Esse personagem brilhante e cético, em quem só o entendimento sobrevia à mais atroz de todas as destruições, viu-se entre um médico e um confessor, suas duas antipatias. Mas foi cordial com os dois. Não havia para ele uma luz cintilante atrás do véu do porvir? Sobre essa tela, de chumbo para os outros e diáfana para ele, as leves, as encantadoras delícias da juventude brincavam como sombras. Foi numa bela noite de verão que Dom Juan sentiu a aproximação da morte. O céu da Espanha era de uma admirável pureza. As laranjeiras perfumavam o ar, as estrelas destilavam luzes vivas e frescas. A natureza parecia lhe dar garantias seguras de sua ressurreição. Um filho piedoso e obediente o contemplava com amor e respeito. Por volta das 11 horas, quis ficar a sós com essa cândida criatura. Felipe, disse-lhe com voz tão terna e tão afetuosa que o rapaz estremeceu e chorou de felicidade. Nunca esse pai inflexível tinha pronunciado assim. Felipe. Escuta, meu filho, retomou o moribundo. Sou eu um grande pecador. Por isso pensei durante toda a minha vida na morte. Outrora fui amigo do grande Papa Júlio II. Esse ilustre pontífice temeu que a excessiva excitação de meus sentidos me levasse a cometer um pecado mortal entre o momento em que eu expirasse e aquele que estivesse recebido os santos óleos. Deu-me de presente um frasco, no qual existe a água santa que jorrou outrora dos rochedos no deserto. Guardei o segredo dessa dilapidação do tesouro da igreja, mas estou autorizado a revelar o mistério a meu filho, in articulo mortis. E encontrarás o frasco na gaveta dessa mesa gótica, que nunca saiu de perto da cabeceira de meu leito. O precioso cristal poderá servir-te ainda, meu bem-amado Felipe. Juras-me por tua salvação eterna que executarás rigorosamente as minhas ordens. Felipe olhou para seu pai. Dom Juan conhecia bem demais a expressão dos sentimentos humanos para não morrer em paz acreditando naquele olhar, assim como seu próprio pai morreu em desespero, acreditando no seu. Merecerias um outro pai, recomeçou Dom Juan. Ouso confessar-te, meu filho, que no momento em que o respeitável abade de São Lucar me ministrava o viático, eu pensava na incompatibilidade de dois poderes tão amplos como os do diabo e de Deus. Ah, meu pai! E pensava, quando Satanás fizer a paz, deverá, sob pena de ser um grande miserável, conceder o perdão a seus seguidores. Esse momento me persegue. Portanto, eu iria para o inferno, meu filho, se não cumprisses as minhas vontades. Ah, dizei-as prontamente, meu pai. Assim que eu fechar os olhos, retomou Dom Juan,
Daqui a alguns minutos, talvez. Pegarás o meu corpo quente ainda e o estenderás sobre uma mesa no meio deste quarto. Depois apagarás esta lamparina. A luz das estrelas deve bastar. Tu me despojarás de minhas roupas, e enquanto recitares os Pater e as Ave levando a tua alma a Deus, terás o cuidado de umedecer com esta água santa meus olhos, meus lábios, toda a cabeça primeiro, depois sucessivamente os membros e o corpo. Mas, meu querido filho, o poder de Deus é tão grande que nada deverá te espantar. Aqui Dom Juan, sentindo a morte chegar, acrescentou numa voz terrível: segura bem o frasco. Depois expirou suavemente nos braços de um filho cujas lágrimas abundantes rolaram por sua face irônica e pálida. Era perto da meia-noite quando Dom Felipe Belvidério pôs o cadáver de seu pai em cima da mesa. Após ter beijado a fronte ameaçadora e os cabelos grisalhos, apagou a lamparina. A claridade suave que vinha do luar, cujos reflexos estranhos iluminavam o campo, permitiu ao piedoso Felipe entrever indistintamente o corpo de seu pai, como alguma coisa branca no meio da sombra. O jovem embebeu o pano no licor e, mergulhado na prece, ungiu aquela cabeça sagrada em meio a um profundo silêncio. Bem que ouvia uns estremecimentos indescritíveis, mas os atribuía aos balanços da brisa nas copas das árvores. Quando molhou o braço direito, sentiu seu pescoço fortemente apertado por um braço jovem e vigoroso. O braço de seu pai. Soltou um grito lancinante, deixou cair o frasco, que se quebrou. O licor evaporou. Os empregados do castelo acorreram armados de tochas. Aquele grito os tinha apavorado e surpreendido, como se a trombeta do juízo final houvesse sacudido o universo. Num instante o quarto encheu-se de gente. A multidão trêmula viu Dom Felipe desmaiado, mas preso pelo braço poderoso do pai que apertava o seu pescoço. Depois, coisa sobrenatural. A plateia viu a cabeça de Dom Juan tão jovem, tão bela como a de um mantino. Uma cabeça de cabelos pretos, olhos brilhantes, boca vermelha, e que se agitava horrivelmente, sem poder mexer o esqueleto ao qual pertencia. O velho servidor gritou: milagre! E todos os espanhóis repetiram: milagre! Piedosa demais para admitir os milagres da magia, Dona Elvira mandou buscar o abade de Sanlúcar. Quando o prior contemplou com os próprios olhos o milagre, resolveu se aproveitar como homem de espírito e como padre que era, pois tudo que queria era aumentar suas rendas. Ao declarar de imediato que o senhor Dom Juan seria infalivelmente canonizado, anunciou a cerimônia de apoteose no seu convento, que de agora em diante se chamaria, disse ele, San Juan de Lucar. Diante dessas palavras, a cabeça fez uma careta um tanto jocosa. O gosto dos espanhóis por solenidades dessa espécie é tão conhecido que não deve ser difícil acreditar nas fantasias religiosas com as quais a abadia de São Lucas celebrou o traslado do bem-aventurado Dom Juan Belvidério para sua igreja. Alguns dias depois da morte desse ilustre senhor, o milagre de sua ressurreição imperfeita tinha se espalhado tão intensamente de aldeia em aldeia, um raio de mais de 50 léguas em torno de São Lucar, que já foi uma comédia ver os curiosos pelos caminhos. Vieram de todos os lados atraídos por Te Deum, cantado à luz de tochas. A antiga mesquita do convento de São Lucar, maravilhoso edifício construído pelos mouros e cujas abóbadas ouviam havia 3 séculos o nome de Jesus Cristo, substituindo-o de Alá, não foi suficiente para conter a multidão que acorrera a fim de assistir à cerimônia. Apertados como formigas, fidalgos com mantos de veludo e armados com suas boas espadas, mantinham-se em pé em torno das pilastras, sem achar lugar para flexionar os joelhos que só ali se flexionavam. Camponesas encantadoras, cujas vasquinhas delineavam as formas amorosas, davam o braço a velhos de cabelos grisalhos. Jovens de olhos de fogo encontravam-se ao lado de velhas enfeitadas.
Depois havia casais fremindo de contentamento, noivas curiosas levadas por seus bens amados, recém-casados, crianças medrosas segurando-se pelas mãos. Esse mundo de gente que lá estava era rico em cores, brilhante em contrastes, carregado de flores esmaltadas, fazendo um suave tumulto no silêncio da noite. As largas portas da igreja se abriram. Aqueles que, chegando tarde demais, ficaram do lado de fora, vinham de longe, pelos 3 pórticos abertos, uma cena de que os cenários vaporosos de nossas óperas modernas não conseguiriam dar uma vaga ideia. Devotos e pecadores, apressados em ganhar as boas graças de um novo santo, acenderam em sua homenagem milhares de círios nessa vasta igreja. Chamas interesseiras que conferiram aspectos mágicos ao monumento. As arcadas negras, as colunas de seus capitéis, as capelas profundas e brilhando de ouro e prata, as galerias, os rendilhados sarracenos, os traços mais delicados dessa escultura delicada, desenhavam-se naquela luz superabundante como figuras caprichosas que se formam no braseiro rubro. Era um oceano de fogo, dominado no fundo da igreja pelo coro dourado, onde se erguia o altar-mor, cuja glória teria rivalizado com a do sol nascente. Com efeito, o esplendor das luminárias de ouro, dos candelabros de prata, dos estandartes das borlas, dos santos e dos ex-votos, ofuscava-se diante do relicário onde estava Dom Juan. O corpo do ímpio resplandecia de pedrarias, flores, cristais, diamantes, ouro, plumas tão brancas como as asas de um serafim, e substituía no altar um quadro de Cristo. Ao seu redor brilhavam inúmeros círios que lançavam nos ares ondas flamejantes. O bom abade de São Lucar, paramentado para os hábitos pontificais, tendo sua mitra enriquecida de pedras preciosas, a sobrepeliz, o báculo de ouro, sentava-se como rei do coro, numa poltrona de luxo imperial, no meio de todo o seu clero, composto de anciões impassíveis de cabelos prateados, vestidos de alvas finas, semelhantes aos santos confessores que os pintores agrupam em volta do Eterno. O mestre de capela e os dignatários do capítulo, enfeitados com as brilhantes insígnias de suas vaidades eclesiásticas, iam e vinham entre nuvens formadas pelo incenso, lembrando os astros que rolam no firmamento. Quando chegou a hora do triunfo, os sinos despertaram os ecos do campo, e a imensa assembleia lançou a Deus o primeiro grito de louvores, que inicia o Te Deum. Grito sublime, eram vozes puras e leves, vozes de mulheres em êxtase misturadas às vozes graves e fortes dos homens, milhares de vozes tão fortes que o órgão não dominou o seu conjunto, apesar do bramido de seus tubos. Só as notas estridentes da voz jovem dos meninos do coro e as longas inflexões de alguns baixos suscitaram ideias graciosas. Pintaram a infância e a força nesse concerto encantador de vozes humanas fundidas num sentimento de amor. Te Deum laudemus. No centro daquela catedral repleta de mulheres e homens ajoelhados, o canto partiu semelhante a uma luz que de repente cintila na noite, e o silêncio foi quebrado como por um estrondo de trovão. As vozes subiram com as nuvens de incenso que então projetavam véus diáfanos e azulados sobre as fantásticas maravilhas da arquitetura. Tudo era riqueza, perfume, luz e melodia. No momento em que essa música de amor e gratidão lançou-se em direção ao altar, Dom Juan, polido demais para não agradecer, espirituoso demais para não entender o sarcasmo, respondeu com um riso pavoroso e fez uma pose indolente dentro de seu relicário. Mas, como o diabo levou a pensar no perigo que corria de ser confundido como um homem comum, com um santo, um Bonifácio, um Pantaleão, ele perturbou aquela melodia de amor, dando um berro, ao qual se juntaram as 1000 vozes do inferno. A terra abençoava, o céu amaldiçoava. A igreja tremeu em suas velhas bases. Te Deum laudemus, gritava a assembleia. Vão todos para o diabo, bestas! Brutos que sois! Deus, Deus! Carajos, demônios, animais! Como sois estúpidos com vosso Deus, ancião! E uma torrente de imprecações rolou como um riacho de lavas em brasa durante uma erupção do Vesúvio. Deus, Sabaoth, Sabaoth! Gritaram os cristãos. Insultais a majestade do inferno!
respondeu Dom Juan, rangendo os dentes. Logo, o braço vivo conseguiu passar por cima do relicário e ameaçou a Assembleia com gestos marcados pelo desespero e pela ironia. O santo nos abençoa, disseram as velhas senhoras, as crianças e os noivos, gente crédula. Eis como não raros somos enganados nas nossas adorações. O homem superior debocha dos que o louvam, e às vezes louva aqueles de quem debocha no fundo do coração. No momento em que o abade, prosternado diante do altar, cantava Sancte Johannes, ora pro nobis, ele ouviu muito claramente: Oh, coglione! Mas o que se passa lá em cima? Exclamou o subprior ao ver o relicário se mexer. O santo está fazendo o diabo, respondeu o abade. Então aquela cabeça viva se separou violentamente do corpo, que já não vivia, e caiu sobre o crânio amarelo do oficiante. Lembra-te de Dona Elvira, gritou a cabeça, devorando a do abade. Este deu um grito horripilante que perturbou a cerimônia. Todos os padres acorreram e cercaram seu soberano. Imbecil, pois sim que existe um Deus, gritou a voz no momento em que o abade, mordido no crânio, expirava. Fim.